Olá pessoas, ontem à noite eu assisti o filme Tenet do diretor Christopher Nolan e hoje eu venho aqui, depois de várias tentativas, tentar explicar um pouco sobre o filme, falar um pouco sobre as técnicas de produção e edição e um pouco sobre o diretor e as críticas que fizeram a ele. Como em outros filmes do Nolan, como A Origem e Interestelar, o Tenet também é um filme que brinca com o tempo, não necessariamente com a viagem no tempo, mas diferentes formas do tempo passar e dele ser modificado e utilizado, principalmente na hora da edição. Primeira coisa que você precisa entender sobre o Tenet é que a linearidade da história não acompanha as cenas. Então a primeira cena que você vê não é necessariamente o começo da história, e a última cena que você vê não é necessariamente o final da história. Dessa forma, os eventos, a linearidade dos eventos fica bagunçada, porque a edição do filme é feita dessa forma. Mas além da edição do filme ser feita dessa forma, a história é bagunçada. O Nolan mesmo diz nos primeiros momentos do filme que muitas vezes durante esse filme a gente não deve tentar entender, e sim sentir. Agora, se isso é uma coisa boa ou ruim do filme, eu não sei, mas o Nolan colocou um personagem lá no filme que fala exatamente isso pra nós. Eu achei esse filme muito parecido com Arrival, do Villeneuve. Não sei se vocês já viram esse filme, mas é aquele que os alienígenas vêm do futuro pra contar pra humanidade um segredo que eles precisam pra sobreviver até o futuro. O Tenet, ele usa mais ou menos essa mesma lógica. As gerações futuras viram que os rios secaram e os oceanos subiram a níveis extraordinários, a ponto que eles não conseguem mais viver. Então o que a geração do futuro faz é criar o Tenet. O Tenet é uma máquina, foi criada por uma cientista nesse futuro, consegue inverter a entropia dos objetos, dos materiais, dos humanos. Outra coisa que a gente tem que entender é que os próprios cientistas do futuro não entendem muito bem como essa tecnologia funciona. E para você entender o que essa geração do futuro queria, se eles vão conseguir ou não fazer o objetivo deles, tem que entender uma coisa que o Nolan também explica no filme, que é o paradoxo do avô. O paradoxo do avô é muito parecido com o que acontece no De Volta para o Futuro, se eu não me engano é o primeiro mesmo, em que se um homem voltasse para o passado e matasse o seu avô, ele conseguiria matar o avô, porque o avô não estaria vivo no passado, então ele não teria como ter nascido, porque o pai dele não ia nascer. O que a mitologia do filme leva a gente a acreditar? Que esse paradoxo do avô foi quebrado no futuro. De alguma forma eles conseguiram quebrar. Ou não. Então fica nessa, eles quebraram ou não. Então eles mandam um pessoal, o Tenet, fazer essas excursões que eles chamavam de pinça no tempo, algo assim. Que seria mandar um time, uma equipe normal e uma equipe invertida. Então você ia trabalhar com duas equipes iguais, só que uma estaria indo e uma voltando. Então elas saberiam o que fazer, entendeu? Porque uma que já passou pelos ataques, poderia sofrer, e a que tá voltando vai ter como prevenir esses ataques. É uma loucura, mais ou menos assim. O filme ele é difícil de entender, e um dos motivos que ele é difícil de entender é porque os cortes são muito rápidos, as explicações são em demasia, os personagens não se desenvolvem muito, é difícil a gente entender o que está acontecendo entre eles, as relações entre eles são difíceis de entender porque os eventos vão aparecendo antes do que a história realmente aconteceu. A gente vai vendo então o final da história antes de saber o início. Mas voltando lá para aquela cientista, lembra que eu falei daquela cientista? Ela criou então o Tenet através de um algoritmo, e esse algoritmo então faria com que os humanos do passado deixassem de existir para que a destruição do planeta não acontecesse. Então é como se o Tenet viesse do futuro e quisesse matar todo mundo que tá aqui, todos os presidentes que estão agora, toda a população, porque diz, não tá dando, os caras estão destruindo o planeta, no futuro a gente não vai ter como viver. Aí entra aquele paradoxo, lembra que eu falei? Então, segundo o filme, eu acredito que os caras descobriram um jeito de quebrar esse paradoxo, ou não. Ou, aí também entra outra história do filme, eles estão tendo que voltar para parar a aniquilação da humanidade para isso não acontecer, porque eles viram que o paradoxo realmente existe, então a população não existiria mais. Tudo que eu tô trazendo aqui são algumas teorias, alguma coisa que eu pesquisei, alguma coisa que o Nolan falou, mas é tudo muito bagunçado assim nesse filme, e muitas críticas que eu vejo, inclusive eu vou deixar linkado aqui embaixo uma crítica do El País que eu vi de um crítico de cinema lá de Barcelona, que critica que o Nolan ele faz muito isso, ele pega uma história que não precisava ser difícil, uma trama que não é difícil, sabe? Como eu falei agora, o De Volta pro Futuro tem uma coisa meio parecida, só que não é inversão, né? Mas ele bota tanta explicação, tanta coisa em cima, tanta trama desnecessária e faz uma coisa tão complicada pra parecer complicado, mas na verdade não precisava ser, entendeu? Eu acho um pouco disso, eu concordo um pouco com essa crítica. Nesse filme a gente tem então a atuação do John David Washington, muito bom, cara.
sensacional, e o Robert Pattinson, eles são, digamos, a dupla ali. E esse filme ele pode ser visto também como um filme de espionagem, uma coisa meio James Bond, assim. Talvez a cena que faça você entender bem como funciona a tecnologia do Tenet é bem no início, que o filme explica realmente pra gente, quando o protagonista vai então pra uma sala com uma cientista, que é a Flor do Harry Potter, e ela pede pra ele atirar num stand de tiro, e quando ele pega a arma e tem a intenção de tirar, a bala, na verdade, que estava no alvo, volta pro tambor. E isso é o Tenet, é a inversão da entropia das coisas. Agora, se um cara passa pelo Tenet, vai então, digamos, pro mundo invertido, ou ele fica invertido, no caso, o mundo continua na mesma linearidade. Então, segundo essa teoria do Tenet, a linha do tempo seria uma, mas existiriam pessoas e objetos invertidos nessa linha do tempo. É uma doideira. Eu recomendo você assistir o filme, é um filme bem divertido, talvez você vai ter que assistir mais de uma vez para tentar entender alguma coisa. Outra coisa é que esse filme foi muito criticado, principalmente o Nolan foi muito criticado, porque o Tenet era visto como um filme de volta ao cinema pós-coronavírus, né? Ele foi anunciado como esse filme que abriria a nova temporada de cinema depois da Covid. Tanto que o Nolan lutou com a Warner para esse filme ser publicado, no caso, estreado no cinema, e lotou metade, todos os cinemas estavam com metade da lotação, e mesmo assim lotou a lotação que podia ter. Então muitas críticas podem ser feitas ao Nolan, que ele, queria muito lançar o filme, agora vai saber por quê, grana provavelmente, mas talvez ele queria mesmo mostrar o filme pra galera e tal. Mas tem essa crítica que fizeram a ele. E eu também faço, porque a gente tá agora na segunda onda e acho que não era momento de estar lotando sala de cinema, sabe? Ainda mais com o streaming, 1 milhão de coisas que a gente tem hoje. Por hoje é isso. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!